Ah, os milênios são descompromissados e narcisistas. Agora essa geração Z é Nutella, cheia de mimimi, não quer nada com a dureza. A geração X, ultra cringe, sabe, gananciosa. E os baby boomers, os baby boomers não sabem nada de tecnologia, sabe? O cachorro velho não aprende truque novo. Será? Existe um monte de estereótipo associado às diversas gerações que existem na sociedade e no mercado de trabalho. Mas será que esses estereótipos são mesmo de verdade? É o assunto provocador do vídeo de hoje. Bom, é quase impossível a gente resistir à tentação de tentar rotular as coisas, rotular inclusive as gerações também, né? Porque para o nosso cérebro, encaixar as coisas em rótulos ou em categorias simplifica a complexidade do mundo. Como absorver essa complexidade? É difícil. A gente precisa arrumar um jeito de categorizar as coisas. É como se a gente precisasse colocar em caixinhas, porque colocando em caixinhas fica mais fácil entender o que é aquilo, né? Por exemplo, a gente fala, os italianos são bipolares, eles te xingam, depois eles te beijam e falam assim com as mãos. Os baianos são super alegres, Bahia, terra da alegria. Os japoneses são sérios, super ordeiros, disciplinados. Os franceses são mal-humorados, não é mesmo? O mineiro é um povo desconfiado, né? Isso acaba acontecendo também com a visão que a gente tem das gerações. O que são gerações? Gerações são grupos de pessoas que a sociologia e o marketing separam de acordo com a data de nascimento. Porque quem viveu ou quem nasceu numa determinada época, é provável que essas pessoas compartilhem características e eventos em comum. Ou seja, essas pessoas devem ter sofrido influências de coisas e fenômenos mais ou menos parecidos. Essa é a essência da divisão da população em gerações, né? Ou seja, é a noção de que a gente é sim influenciado pelo nosso meio, pela nossa época e por tudo que nos rodeia no tempo e no espaço. Nesse sentido, por exemplo, a geração Baby Boomer, que é dos nascidos a partir de 1946, é a geração do pós-guerra, ou seja, eles sofreram o impacto desse mundo turbulento, um mundo que tinha acabado de passar por uma guerra mundial, né? A geração X, que é a que eu pertenço, que é aqueles nascidos entre 1966 e 77, um pouquinho antes dos anos 80, né? Eles viveram uma época da hiperinflação, né? Eu vivi essa época da hiperinflação, parecia muito doido, cheio de crise econômica, engenheiros não conseguiam emprego, tinham que vender suco nos Estados Unidos, fritar hambúrguer nos Estados Unidos, né? Depois veio a geração Z, que é aquela nascida no final dos anos 70, início a partir dos anos 80, né? Que já viveu um mundo com mais prosperidade, porque os millennials chegaram ao mercado na virada do milênio, né, a partir do ano 2000, e viveram um período de muita prosperidade e depois uma ressaca brabíssima, né? Então eles pegaram o mundo em ascensão, no Brasil, por exemplo, boa parte do mundo, foi um ciclo de prosperidade, e depois um afundamento brutal. No mundo desenvolvido, esse afundamento foi lá por 2007, 2008, né? E depois aqui no Brasil lá por 2015. Ou seja, e a geração Z, que nasceu depois de 1995, já nasceu rodeada por tecnologia e com internet por todos os lados, né? E desse contexto, né, a gente acaba colocando algumas coisas como características de cada geração. Muitas delas positivas, evidentemente, e algumas um bocado críticas. Por exemplo, fala-se muito das novas gerações, que elas são alienadas, narcisistas, só pensam nelas mesmas. Falaram muito que os millennials eram a geração do mimimi, tinha até um livro para isso. A geração do selfie, a geração do blog, eu escrevendo sobre mim mesmo, né, que são alienados, não querem ter filhos, né, não querem ter casa, não querem ter carro, são totalmente descompromissados, não querem ficar a vida toda no mesmo emprego, que os jovens da geração Z, né, mesmo podendo, muitos deles não querem fazer faculdade, que são preguiçosos, ou que as novas gerações são multitarefas, mas que não conseguem se concentrar numa coisa, ler um livro, que os jovens atuais são mimados e preguiçosos, ou que eles não têm o mesmo comprometimento com o trabalho, nem a mesma fidelidade às empresas como as gerações anteriores tinham.
Mas será que isso é fato ou será que isso é boato? Vou dar uma resposta de professor aqui que é depende, né? Porque assim, primeiro depende porque cada geração é composta de dezenas de milhões de pessoas, 10, 20, 30 milhões de pessoas, né? Então não tem como achar que 30 milhões de pessoas são todas iguais, né? Então os indivíduos se separam também em características, em personalidade, né? Então não dá para dizer que todo mundo é do mesmo jeito, né? Agora, pode existir sim algum fundamento em alguns desses comportamentos, né? Porque o mundo muda, a sociedade muda, a cultura muda e a nossa atitude em relação a muitos temas muda, inclusive dentro de uma mesma geração. Uma geração pode pensar de um determinado modo, depois ela vê que a sociedade ao redor está mudando e ela acaba mudando o ponto de vista dela também, né? Por exemplo, eu sou da geração X, eu fui criado pelo meu padrasto, né? Meu padrasto era descendente de espanhóis. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele chegou para mim e falou: olha, Alexandre, você está 1 ano atrasado. Eu falei: como assim? Eu nunca repeti de ano. Ele falou: não, não é isso. Você tem 10 anos de idade. Quando eu tinha 9, eu já estava trabalhando. Você precisa começar a trabalhar. E esse precisa começar a trabalhar não era um precisa financeiro. A nossa família não tinha uma necessidade urgente de me colocar para trabalhar. Era um precisa moral, filosófico, era um valor moral, filosófico mesmo, de que trabalhar é necessário, trabalhar é importante, através do trabalho que se conquista a vida, as coisas, né? E em muitos aspectos eu sou grato, né, dessa filosofia, porque eu sempre trabalhei desde muito cedo, eu empreendi. Eu acho que muito do que eu construí ao longo da vida, ou da minha resiliência de apanhar, tentar, trabalhar, me esforçar, veio dessa filosofia do trabalho duro, da importância, do valor do trabalho duro, né? Mas eu também perdi um pedaço da minha infância, eu tive muita dificuldade ao longo da vida de conciliar trabalho e descanso, e eu me sentia culpado todo domingo à tarde, quando eu não tinha nada de trabalho para fazer, eu me sentia como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, assim, né? E além disso, eu descobri tardiamente, né, que trabalhar e trabalhar duro é super importante, super necessário, é fundamental sim. Mas talvez mais importante ainda seja trabalhar de maneira inteligente, que é algo que você não percebe quando você está trabalhando demais, né? Então assim, meu padrasto, ele já faleceu, né? Ele nasceu em 1930, né? Ele passou por guerra mundial, o pai dele passou fome, ele viveu num mundo limitado, um mundo de escassez, né? E ele venceu trabalhando duro. Aquela era a verdade dele, né? E tem que respeitar, aquela era a verdade dele. Mas não tem como eu impor a verdade de um homem de 1930 para quem nasce agora. É um outro mundo, uma outra realidade, né? Então não dá pra gente pegar a régua de uma geração e querer que seja a régua de todas as outras gerações, porque o mundo muda, esse mundo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, né? Pode ser que as gerações de hoje não queiram pegar no trabalho tanto quanto a minha geração estava disposta. Bom, primeiro cada um é cada um, então tem muitas pessoas, tem muita gente disposta assim, né? Mas na média talvez menos que no passado, assim, né? Mas também as novas gerações têm uma relação mais saudável entre trabalho e vida pessoal, ressignificaram muitas coisas da minha geração, talvez sejam menos preconceituosos que a minha geração era, sejam mais abertos, mais liberais, tenham mais consciência ambiental. Então não existe isso de a geração uma vilã, assim. Agora o mais importante, cuidado. Será que a gente não está colocando a culpa na vítima? Por exemplo, muitos dos traços que a gente critica em algumas gerações, talvez eles sejam mais um instrumento de defesa e de adaptação do que de uma falha de comportamento, né? Será que os millennials têm um apego menor ao trabalho, simplesmente porque eles não gostam de trabalhar? Ou será que eles cresceram testemunhando dentro da própria casa, desde pequenos, a ausência do pai, a ausência da mãe? Ou o pai e a mãe reclamando que eram infelizes no trabalho, tendo que se matar para trabalhar, sendo infelizes no trabalho, ou não podendo usufruir dos próprios bens que acumularam com o trabalho, isso naqueles casos positivos que conseguiram acumular bens, né? Será que os jovens de hoje são menos fiéis às empresas? O mercado de trabalho é menos fiel com eles também, né? Será que o mercado de trabalho também não oferece menos garantias? Será que o futuro não é muito mais instável para eles, né? Tem um fenômeno doidíssimo que em alguns países desenvolvidos, alguns jovens da geração Z estão dizendo que não vão querer fazer faculdade, né? Podem ter faculdade disponível, mas não vão querer fazer faculdade, né? E a primeira reação que a gente tem é jovenzinhos mimados, geração Nutella, preguiçosos, né? Mas será que essa atitude não foi tomada com base no que eles perceberam do mundo ao redor deles? O que aconteceu foi que a geração millennial, essa geração aí do final dos anos, que nasceu no final dos anos 70 até 1995,
foi a geração mais bem educada da história até aqui, né? Foi uma geração com uma carga de educação, fizeram pós-graduação, fizeram um MBA, e boa parte dessa geração não teve de volta a promessa dourada de que a educação poderia dar acesso ao paraíso corporativo para eles, né? Uma parte dessa geração millennial no mundo corporativo, no mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, sofreu agudamente o impacto das crises que tiveram entre 2000 e 2008, né? Muitos jovens espanhóis, portugueses, gregos, altamente qualificados, né, tiveram que trocar seus diplomas nos seus países de origem para ser garçom na Irlanda, para ser garçom na Inglaterra. Ou seja, sabe que muitos jovens da geração Z não viram isso e falaram, pera lá, o que adiantou essa formação do meu primo se meu filho está lavando louça num boteco da Irlanda lá, entendeu? Então pode ser isso também, né? Ou então eles testemunharam, né? Muitos dos bilionários, né, que eles veem no mundo foram bilionários que abandonaram a faculdade. Como, por exemplo, a empresa mais valiosa do mundo, a Apple, foi fundada pelo Steve Jobs, que largou a faculdade no meio, né? Só que tem aqui uma interpretação errada e apressada. Não é que eles ficaram bilionários porque eles largaram a faculdade. Eles ficaram bilionários apesar de terem largado a faculdade, e eles conseguiram entrar em Stanford, entrar em Harvard, né? Então, assim, é óbvio que eles eram muito bons, assim, então eu jamais proporia. Mas estou só tentando interpretar, né? Da onde que vem esse desejo diferente das outras gerações, né? Por exemplo, será que os millennials não querem ter carro, casa, nem filhos, porque eles são egoístas, só pensam neles mesmos? Ou será que isso não é uma defesa do futuro? Será que eles não percebem que eles vão enfrentar um futuro mais difícil, né? É um futuro em que a gente vai ter que trabalhar cada vez, vai viver muito mais, vai trabalhar cada vez mais, onde a gente vai ter relações de trabalho mais líquidas, mais frágeis, como diria o Bauman, e a aposentadoria, como a gente conhece, talvez nem exista. Será que isso não é uma defesa? O fato de já não ter casa, não ter tanta despesa, não ter filho, não é uma preparação para esse futuro? Já existem alguns estudos econômicos no mundo dizendo que pela primeira vez na história recente, a gente vai ter gerações que vão ganhar menos do que as gerações anteriores. Ou seja, em algum momento pode ser que a gente quebre esse ciclo que parecia ininterrupto de prosperidade, né? Outra coisa também, se as gerações são influenciadas pelo contexto, de que contexto que a gente está falando, né? É óbvio que o contexto cultural, histórico, ele afeta muito uma geração, né? E muitos dos temas ou dos contextos que a gente falou aqui foram macrocontextos, né? Que mais ou menos impactaram uma geração. Mas essas conjunturas nunca são iguais, como a literatura tenta dizer, né? Por exemplo, a gente associa guerra ou pós-guerra, ou os efeitos de uma guerra, da geração Baby Boomers, aquela dos nascidos depois da Segunda Guerra Mundial, de 1946 até meados da década de 60, né? Mas tem uma guerra acontecendo agora na Ucrânia, né? Qual será a consequência para esses jovens, para esses homens que estão lá na Ucrânia, que está tendo que pegar em armas, que está tendo que enterrar seus irmãos, que está tendo que matar seus vizinhos? Imagina se a gente tivesse que ir lá no Uruguai matar uruguaio, sabe, por algum conflito na fronteira com o Brasil, entendeu? Então, assim, qual é o efeito? Eles estão passando por uma guerra, então não dá para dizer que a geração é tudo igual em todo lugar do mundo, né? Como é que você se sentiria se tivesse pegado em armas para entrar numa guerra, né? E aqui no Brasil, a gente vive num mundo próspero e sem guerra. A gente quem? Meus filhos vivem numa bolha razoavelmente segura e confortável, mas e nas perifas? E na quebrada? Será que não tem uma guerra surda rolando aí nas perifas das grandes cidades? Só que os estilhaços dessa guerra não chegam até a gente, né? A gente fala, por exemplo, que essas novas gerações não querem nem mesmo os bons empregos que as empresas oferecem para elas, né? Mas que jovens que são esses, né? São todos os jovens que não querem esses empregos, né? Será que não tem um monte de jovem louco por oportunidades aí no mercado de trabalho, né? O que a gente tem muitas vezes é um descasamento. Jovens ultra talentosos e bem formados e bem nascidos, que muitas vezes não querem vender seu tempo para empresa nenhuma, ou querem empreender, ou querem fazer uma adolescência o mais tardia possível, né? E você tem também milhões de jovens que querem esses empregos, mas que não funciona para eles, né? Que o mercado não disponibiliza para eles, porque a gente formou, ou melhor dizendo, deformou toda uma geração que não está preparada para o mercado de trabalho do futuro. Então a gente tem uma anomalia aqui, né? Jovens ultra qualificados que muitas vezes não querem os empregos, não querem vender o tempo deles,
né? E milhões de jovens que gostariam de ter acesso a esse emprego, mas não têm o skill, não têm as habilidades, não têm a formação adequada, porque ao longo da vida não tiveram uma educação de qualidade, né? Portanto, a gente precisa entender que essas diferenças entre gerações existem sim, uma geração acaba sendo diferente da outra, esse é o princípio da geração, né? Mas antes de apontar o dedo acusando a geração tal, é assim, sobretudo com jovens, né? Existe historicamente uma coisa meio que de acusar os jovens, né? A gente sempre acha que a geração que está chegando agora é pior que a nossa, né? A gente precisa tentar ter empatia, se colocar no papel do outro e entender o contexto de cada um. Porque mais do que gerações melhores ou gerações piores, o que a gente tem de verdade são gerações diferentes, né? E toda essa diferença, toda essa diversidade cultural e geracional pode ser boa para as empresas e para a sociedade. Até porque os jovens de hoje serão os maduros de amanhã. Para terminar, vou deixar vocês aqui com uma frase de um grande poeta do rock nacional, o Renato Russo, né, da música Pais e Filhos, que ele fala assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. O que você vai ser quando você crescer, né? Boa parte das diferenças que a gente encontra hoje entre as gerações mais jovens e as gerações mais antigas não são diferenças estruturais, né? Mas são diferenças conjunturais, apenas porque a gente está em momentos diferentes da régua da vida. Os mais jovens estão nesse ponto da régua da vida e os mais velhos estão nesse ponto, estão 20 anos adiante, 25 anos adiante, num outro ponto da régua da vida, né? Talvez, à medida que o tempo passe, a gente se torne não igual, cada um é cada um, mas menos diferente do que a gente é hoje, né? Eu, por exemplo, mudei um bocado no dia em que minha mulher chegou para mim e falou: Alexandre, eu tô grávida. E você? O que você achou desse assunto? Tem a ver? Você acha que tem muito estereótipo em relação às gerações? Você concorda, discorda ou sem corda? Deixe seu comentário, não esqueça de assinar o nosso canal e dá uma passeada aqui na playlist Gerações, que se você gosta desse assunto, eu tenho certeza que tem muita coisa boa para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!